eu chamo sua atenção para a gente dirimir aqui alguns questionamentos que nós acompanhamos muito após o julgamento, e durante o julgamento e após o julgamento. Porque quem está aqui é o doutor Norberto Campelo, que sempre nos auxilia aqui, lançando luz sobre essas polêmicas. Doutor Norberto, mais uma vez, obrigado pela presença, de aproveitar aqui da sua competência e também experiência nesses assuntos. Eu que agradeço o convite. Doutor Norberto, vamos começar aqui, falar de alguns pontos que foram levantados durante o julgamento, após o julgamento. O primeiro deles é o STF, começar com a instituição. O STF é, de fato, a lei diz que o STF é, de fato, o foro adequado para esse tipo de julgamento? Bom, boa tarde a todos. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que o foro privilegiado, apesar do nome ser privilegiado, não significa dizer que se trata de um privilégio para quem quer que seja. É a escolha de um local mais adequado para o julgamento de determinadas pessoas que ocupam algumas posições no serviço público, né? E que eu, como advogado, nunca gostei de trabalhar com o foro privilegiado, porque você perde a oportunidade de discutir aquele processo, aquela matéria, em outras instâncias, e vão subindo com os recursos que estão aí disponíveis. Eu nunca gostei, porque você acaba tendo a discussão do seu processo num único foro, como é o caso que foi no Supremo Tribunal Federal. E por que, então, o foro privilegiado? Um dos motivos é para evitar situações que poderiam ser absurdas. Por exemplo, um presidente da República. O presidente da República ser demandado no país inteiro, né, em qualquer estado, em qualquer comarca, com juízes de primeira instância. Se tornaria algo praticamente impossível de se defender. Então, concentra-se, né, para essas figuras um local que efetivamente ele possa ser demandado. Então, a finalidade principal é essa. E é bom que a sociedade saiba que isso não se trata de um privilégio. E agora, doutor Norberto, é só no exercício do cargo ou, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que começou a ser julgado fora do... Nós já tivemos essa situação discutida várias vezes no país. Eu mesmo atuei em várias ações com foro privilegiado, que quando o gestor deixava o cargo, esses processos eram todos remetidos para a primeira instância. E o que se verificou é que isso estava trazendo problema, né, para o judiciário, de retrabalho, de provas terem que ser colhidas novamente, acarretando, inclusive, prescrições. Eu lembro de situações, inclusive, que deputados federais que eram processados no Supremo Tribunal Federal, eles renunciavam ao cargo, ou senadores. Nós tivemos casos como o senador muito famoso no Brasil, da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, senador que tinha um poder político muito grande no Senado da República. Ele renunciou ao cargo para que o processo dele pudesse ir para a primeira instância. Então, a jurisprudência acabou mudando, vendo que isso estava resultando em problemas para o andamento dos processos. Então, mesmo deixando o cargo, o que se tem, a regra vigente hoje é que o processo permanece onde ele se iniciou. E aí havia iniciado no Supremo Tribunal Federal. Iniciado no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, essa questão foi discutida no recebimento da denúncia, né, e a Corte entendeu que era lá o foro adequado para o processamento. Uma outra dúvida que surgiu, doutor Norberto, a competência é do pleno ou da turma? Está certo julgar na turma? Essa é uma discussão também que já foi travada inúmeras vezes no Supremo Tribunal Federal. E as turmas foram criadas para possibilitar uma agilidade nos trabalhos do Supremo Tribunal Federal. Todos os tribunais brasileiros são divididos, né? Tem o seu pleno e tem os tribunais estaduais, as câmaras, e os tribunais superiores, as turmas, para que possa dar um dinamismo maior para os julgamentos. E, nesse caso, também há uma definição, né, no regimento do Supremo Tribunal Federal, que as turmas podem julgar casos tais. Como, de fato, isso também foi discutido e a turma manteve, né, o julgamento. Agora, doutor Norberto, entrando aí nós tivemos um 4-1, né, o resultado final, 4-1, com o voto do ministro Luiz Fux. Não foi
esperava-se, por exemplo, que ele abrisse divergência, algumas divergências, a gente acompanhando os comentários, entrevistas de advogados, ele abriu uma divergência enorme, um voto de 12 horas. Foi algo assim... eu estava acompanhando ontem, ele quando foi falar com o ministro Flávio Dino, a voz quase não sai, quer dizer, foi um negócio... Então ele alegou que o Supremo não era o foro adequado, Turma não era o foro adequado, e aí, em resumo, ele condenou Mauro Cid e o outro réu, não estou lembrado não, mas foram 2 condenados, pela tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e por golpe de Estado. A questão é a seguinte, ele afastou a organização criminosa. A questão é, Mauro Cid era ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, pelo que disse o ministro Luiz Fux, Mauro Cid teria planejado todo o golpe, sem a anuência do ex-presidente Bolsonaro, significando que toda essa mobilização feita pelo Mauro Cid iria dar um golpe no Bolsonaro. Porque ele não sabia de nada, não concordou com nada, foi iniciativa do Mauro Cid. Como é que... Porque aí a questão de uma situação assim, você tem a questão da hierarquia. Então, assim, quem é na hierarquia que pode... Se a gente jurar a hierarquia, o Mauro Cid está lá embaixo da hierarquia. E ele não tinha esse poder de articular com a Marinha, Exército e Aeronáutica. Então, assim, muita gente questionou esse fato. Quer dizer, então, o golpe, aí surgiu aquela história, não, o golpe quem dava era o mordomo e tal. Como é que o senhor avaliou essa situação? Bom, isso me remete a 2 discussões que acho que são relevantes para a gente entender melhor essa situação. Tudo que nós discutimos aqui em relação a foro, em relação a julgamento pelo pleno ou pela turma, são posições que estão sendo aplicadas momentaneamente, mas não significa dizer que todos os ministros concordam com ela, que todos os advogados e todos os juristas. Então, você vai ter dentro do colegiado essas situações ocorrendo por decisão da maioria. Não significa dizer que são todos que concordam. Esse é o primeiro ponto. O segundo, em relação aos votos, esta é a essência do colegiado. O julgamento em colegiado pressupõe o respeito a várias posições. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém, e uma mesma situação pode ser interpretada de diversas formas. E aí está a beleza do colegiado. E aí está a beleza do colegiado, que deve prevalecer a posição da maioria. Mas não, e nem significa dizer, eventualmente, que aquele que diverge não esteja de fato com a razão e a maioria esteja completamente certa. Não, o direito não é uma ciência exata. Então, nós temos fatos que podem ser avaliados de diversas formas, sob diversos ângulos, e cada um tem o seu voto e, obviamente, nós temos o dever de respeitar essas opiniões e prevalecer a posição da maioria. Então, nesse caso específico, isso pode causar estranheza. Como é que você condena alguns que participaram daqueles atos que estão em julgamento e outros não? Na visão, obviamente, do ministro, ele entendeu que aqueles, sim, praticaram concretamente algum ato que configuraria aqueles crimes, mas que isso não arrastaria os demais. Ele não viu, na visão dele, na ótica dele, na avaliação dele, ele não viu concretamente que aquelas outras pessoas processadas praticaram concretamente aqueles atos. Isso é tão importante para o direito penal que é um dever do Poder Judiciário, do julgador, individualizar a conduta de cada agente. Então, quando nós temos várias pessoas sendo acusadas de um determinado crime que agiram conjuntamente, não pode haver uma denúncia genérica, de dizer, olha, eles fizeram isso. Não. Obrigatoriamente, o órgão acusador, o Ministério Público, tem que individualizar com muita precisão, com muita clareza, a participação efetiva de cada um. Então, no caso e isso pode resultar... No caso da organização criminosa, tem que imputar esse tipo penal a todos eles. A todos eles. Então, se ele tivesse enxergado, ou como os demais enxergaram, a participação efetiva de cada um deles e individualizar em que momento cada um deles teria tido a participação
naqueles fatos, naquele episódio, então eles estão envolvidos em uma organização criminosa. Caso contrário, ainda que eu esteja próximo, ainda que seja alguém subordinado a mim, se não identificarem um ato concreto, pessoal, da minha parte, eu não posso absolutamente responder por esse crime. Isso pode acontecer na prática? Obviamente que sim. Um ajudante de ordens pode extrapolar, né, e acabar cometendo crimes que o gestor principal não teve participação. A história mostra um caso muito interessante, um clássico, aliás, que é o chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, do Getúlio Vargas. O atentado ao Carlos Lacerda não era de conhecimento do Getúlio Vargas. Ele era hierarquicamente inferior, era o chefe da guarda pessoal do presidente. Então o presidente, obviamente, não poderia responder. Nós não, a lei não permite que a gente responda por atos praticados por terceiros, ainda que em nosso benefício. Aliás, no Brasil tem uma situação que pode configurar, que é na esfera eleitoral, né, quando alguém compra voto para alguém. Então, se ficar provado que ele foi beneficiado por aquela prática, pode ser atingido. Coisa que eu sempre questionei muito, né? A não ser que se provasse que a pessoa tinha conhecimento, que teve uma coparticipação. Então, quer dizer, isso é muito delicado. O fato de não ter envolvimento direto não quer dizer que ele não fez nada. Pode ter feito. Pode ter feito, mas isso tem que ficar demonstrado, né? Não Agora, pode ser uma mera presunção, né? Porque comprou para fulano... Exatamente, ele pode ser uma iniciativa própria, sem o conhecimento. E o judiciário tem considerado essa Na justiça eleitoral, sim. Tem que provar efetivamente? Não. Basta provar que ele foi beneficiado. E pode perder, inclusive, o mandato. Como o senhor disse, ele não sabia de absolutamente nada. É uma situação muito delicada, mas nós temos essa figura no direito eleitoral, né? E uma construção jurisprudencial também. Isso não está escrito na lei. É uma construção jurisprudencial. Muitas coisas que a gente vê nesses julgamentos, elas não estão contidas em nenhuma norma expressa, né, numa lei. Muitas vezes no regimento, né, que são as regras estabelecidas dentro de um tribunal, cada tribunal tem o seu, de como as coisas ali devem ser processadas. Mas nós temos, acima de tudo, um código de processo. O código de processo código de processo penal, código de processo civil, esses aqui, de fato, traçam as regras de como tudo deve acontecer. É inclusive um direito do cidadão, um direito da sociedade, um direito dos réus, dos autores das ações, o conhecimento prévio de como aquele processo vai ter um andamento. Falando em conhecimento prévio, uma outra argumentação dos advogados é de que não tiveram tempo hábil para analisar todas as provas. E o ministro relator, Alexandre de Moraes, disse que as provas foram disponibilizadas. O presidente da turma, Cristiano Zanin, contou um caso interessante. Advogado, e ele já trabalhou, por exemplo, com uma quantidade imensa de documentos, não tinha internet, não tinha como disponibilizar link, era análise manual, e ele teve que ir, passou quase o dia todo numa sala segura, os processos tinham que ficar na sala da Polícia Federal, não podiam ser retirados, teve que ficar lá com a equipe dele, analisando lá dentro. Nesse caso, o ministro relator disse, olha, os links foram disponibilizados. Agora, a gente imagina o seguinte, os ministros, mas ninguém provou que não foi disponibilizado. Nenhum advogado chegou lá. Não. E aí tem uma outra colocação do ministro relator, que é o seguinte, ele disse, olha, os links estavam lá, sabe quantos documentos, eles colocaram nos processos? Nenhum. Então, se os ministros tiveram esse tempo todo, e aí o ministro Luiz Fux, que foi divergente, analisou prova por prova, detalhadamente, por que os advogados não teriam? Mas veja bem, nós advogados temos, muitas vezes, dificuldade, efetivamente, na elaboração de defesas em situações tais, né? Isso é inegável. Eu já participei também de situações assim. Eu lembro, na época daquela operação do crime organizado, com a prisão do Correia Lima, eu trabalhei naquela época em quase 100 inquéritos na Polícia Federal, onde, às vezes, eu virava à noite também lá, né? Eles disponibilizavam a sala com os inquéritos, não podiam sair. E aí tinha que ficar lá. E tinha que ficar lá. Então, mas isso não é simples. Naquela época também não havia documento eletrônico, era tudo físico. E aí a gente sofre, ainda hoje. Realmente, eu não desconheço o grau de dificuldade de você analisar tamanho acervo probatório. E isso não acontece, por exemplo, com o Ministério Público, que tem um tempo bem mais elástico,
né, que ele é que escolhe o momento da apresentação da denúncia, então ele tem realmente muito mais facilidade para lidar com toda essa documentação. Da mesma forma, eu entendo os próprios julgadores, porque o que a gente observa de fato é que no sistema judicial brasileiro, quem realmente cumpre prazo somos nós, advogados. O Ministério Público tem a faculdade de prorrogação, porque é excesso de trabalho, o advogado não pode alegar excesso de trabalho. Supremo podem... Da mesma forma. Pode devolver numa semana, pode devolver na semana seguinte, se não deu tempo. E o advogado, se perder... não tem o que fazer. É obrigado a cumprir. Mas, obviamente, o que eu vejo é o seguinte: há um prazo legal estabelecido na lei. O acervo é muito grande? Sem dúvida nenhuma que é muito grande. É uma verdadeira batalha, uma verdadeira força-tarefa para conseguir analisar tantos documentos, sem dúvida nenhuma. Então, eu não desconheço, não ignoro o elevado grau de dificuldade que os advogados que atuaram nesse processo tiveram. Isso é inegável. Mas são as regras, Então, não tem que ser cumpridas. Como de fato cumpriram, Eles apresentaram suas defesas e ainda que com mais tempo eventualmente pudessem fazer melhor ou contradizer melhor, encontrar outros documentos que pudessem colaborar na defesa, enfim. A gente, por exemplo, Tribunais de Contas. Tribunais de Contas também, você tem um prazo curto para apresentar uma defesa. Muitas vezes, imagine um acervo de 1 ano de prestação de contas. Então, às vezes, você tem que virar à noite, analisando documento e tudo para realmente cumprir esses prazos. Mas eles são prazos legais e tem que ser cumpridos. Doutor Norberto, no final, o ministro relator foi anunciar as penas. Todos os ministros foram... A chamada dosimetria da pena, que é... Essa é a parte mais difícil, penso eu, do processo penal. E aí a questão muito difícil. A questão eu quero chegar no outro ponto, que são os servidores públicos, o delegado da Polícia Federal, ramagem, enfim. Mas antes vamos falar da dosimetria. Fala de dosimetria, mas a gente fica confuso o que é a dosimetria. Cada ministro analisou, como o senhor disse, individualmente os acusados e crime por crime. Definido o contexto, aí tem que se atribuir penas. Como essa dosimetria, que é a atribuição de penas aos crimes, é feita? Bom, o Código Penal, quando ele define um crime, ele diz qual é a pena a ser aplicada. Só que ele diz uma faixa, de 4, por exemplo, aleatoriamente, de 4 a 8 anos. Então, o julgador ele vai ter que aplicar uma pena dentro daquele intervalo de tempo, de 4 a 8 anos. E existem, apesar de existirem algumas regras para orientar na dosimetria, para saber se é 4, se é 5, se é 6, se é 7, se é 8, que é o máximo, que seria 8, existem alguns parâmetros, mas, obviamente, que traz ainda assim uma carga subjetiva muito grande, porque é o juiz que vai analisar. Se o crime foi cometido, por exemplo, no caso do crime comum, se foi cometido com violência, se não deu chance de defesa para a vítima, fazendo um assassinato, que é mais fácil de compreender e as pessoas convivem mais com esse tipo de situação. Então, o juiz vai aferindo cada situação em que o crime ocorreu, a posição, inclusive, do condenado, o cargo que ocupa, enfim. Aqueles detalhes é que vão fazer com que essa pena... Primeiro ele dá uma pena base, a pena base é tal, e depois ele vai dizer se diminui ou se aumenta. Tem atenuantes, agravantes. Pronto, os atenuantes e os agravantes. Isso ele cometeu, sei lá, em estado de necessidade, então eu vou diminuir. Ele não pôde evitar, eu vou diminuir. Ou ele fez com requinte de crueldade, então eu vou aumentar. É mais ou menos assim. E a gente viu ali o ministro Fux, como, eu achei, claro, era coerente, como ele absolveu a maioria, ele não participava da dosimetria. Ele disse, olha, não vou participar da dosimetria porque eu não vou atribuir pena que eu absolvi. Mas um fato interessante, dona Alberto, que o presidente da turma perguntava. Normal, quer dizer... É porque ele pode participar da dosimetria, apesar de ter... É porque é o seguinte,
depois de julgado, ele foi vencido. Então, nós temos ali agora pessoas que foram condenadas. Entendi. E para a dosimetria... Prevaleceu a condenação. Exatamente. Então, ele tem que se submeter a isso e, obviamente, passar a trabalhar uma outra fase do julgamento, que é a definição das penas. Ele se absteve, também é possível. É possível, mas ele poderia, sim, ter participado e tinha que ser instado, inclusive, a participar. Dona Alberto, aí nós temos ali o Alexandre Ramagem e o Anderson Torres, delegados da Polícia Federal. Nós temos também os militares. E aí, lá no final, nos considerandos do ministro relator, ele disse, olha, recomendo... Primeiro, todos entraram na inelegibilidade. Todos. Porque é uma decorrência natural. Né? Aí ele começou por partes. Ele disse, olha, Anderson Torres e Alexandre Ramagem, delegados da Polícia Federal, eu determino que se oficie a Superintendência da Polícia Federal para a perda dos cargos. No caso dos militares, que se oficie o Exército para que... Não, o Exército não, se oficie o Superior Tribunal Militar, que é para julgar se vão perder o cargo e tal. Isso também... Porque às vezes as pessoas não, só foi preso e tal. Não, isso tem uma extensão, né? Tem. Porque o exercício do cargo público tem lá aquela história. Se você for condenado a mais de um ano, então... Né, é natural isso. Sem dúvida. A primeira coisa que me chama a atenção é que a justiça brasileira julgou figuras proeminentes da nação. Isso não é simples, não é fácil de acontecer. E a gente sempre... Eu mesmo cresci ouvindo que o Brasil tinha uma frase, né? O Brasil é o país da impunidade. Isso. E depois que eu me tornei advogado, eu comecei a perceber que isso não era uma verdade absoluta. Apesar da gente ter situações, não só nós, mas o mundo inteiro, né, situações que fogem ao alcance da lei, né, da justiça, e aqui, uns países em maior número, outros em menor número, a gente pode ter um índice grande, né, de situações, né, que a justiça acaba não alcançando, mas uma coisa a gente não pode dizer, que o Brasil é o país da impunidade, não somos. Né? Basta você olhar os diários de justiça, você vai ver a quantidade extraordinária de condenação de ex-gestores, de pessoas que ocuparam cargos importantes. Não, lembro, por exemplo, doutor Norberto, que não faz muito tempo assim que a gente ouvia histórias, por exemplo, de prefeitos que pegavam um cheque da prefeitura e gastavam em restaurante. Quer dizer, hoje já é uma situação completamente impensável isso. Totalmente, então a gente avançou muito em relação a isso. Isso também deixa um recado, né, que o poder é efêmero, né, ele não é para a vida toda. As pessoas têm que ter essa consciência de, ao exercer o poder, exercê-lo com determinada cautela, com cuidado, né, exercendo o princípio da autocontenção, porque quem está no poder pode muito, mas não pode tudo. Então, certas coisas eu acho que ficam aí a lição, né, para toda a nação, para toda a sociedade. E essa decorrência da perda do cargo público é algo também muito grave, porque pessoas já numa certa idade, né, tem ali a sua vida inteira prestando aquele serviço, acabam se envolvendo em algo que aparentemente não vai dar em nada, não vai acontecer nada e terminam sofrendo consequências muito graves. Acho que no mas que são decorrentes no meio das consequências, todo mundo pensa que vai ter uma punição, quer dizer... acho que pensa que não vai ser alcançado, né? Que é algo muito distante, né, de si para chegar a um ponto, né, de uma condenação desse nível, mas pode acontecer com qualquer um. O cumprimento da pena, doutor Norberto, porque aí o julgamento acabou entre aspas, né? Mas... Tem recursos como embargos infringentes, embargo de declaração. No caso, embargos infringentes não pode. Nesse caso, embargos infringentes eu acho que não vão ocorrer, porque precisariam de 2 votos contra. Só embargo de declaração. Embargo de declaração. Que, eventualmente, podem modificar o julgado. Né? O embargo de declaração, na sua essência, ele não tem efeito modificativo. É somente para esclarecer pontos obscuros do acórdão ou eventuais erros, né? Erros materiais, quando da sua publicação. Os advogados vão analisar e vão ver se, de fato, o acórdão está fiel àquilo que foi decidido. E aí vão interpor o embargo de declaração. Mas, né, numa construção também jurisprudencial, né, o advogado tem muita participação nisso, né, que a gente força muito
as discussões, a gente esgota, vai até, eu acho isso muito bonito, talvez a maior beleza, né, da atividade do advogado seja essa, de você não desistir nunca. Então, enquanto houver uma oportunidade, uma possibilidade de você lutar pelo direito do seu cliente, você vai fazer. Isso é muito interessante e muito gratificante. Então, os embargos de declaração, hoje, né, já está pacificado no país, eles podem gerar, inclusive, uma reversão daquilo que foi decidido, dependendo dos argumentos, dependendo daquilo que você vai apresentar para os juízes. A maioria dos ministros se convencerem que você... Podem mudar o voto, inclusive. Podem mudar o voto, inclusive. Agora, depois dos embargos infringentes, pode-se dizer, e aí os ministros dando o resultado, julgando e dizendo, vamos modificar isso, modificar aquilo e tal, podemos dizer que o caso está transitado em julgado? Bom, em tese, sim. Né? Mas, como eu disse, os advogados sempre estão buscando a discussão ao extremo. De declaração, tem mais algum? Não. Podem ser opostos novos embargos de declaração, se eventualmente você encontrar, continuar verificando alguma situação. Mas aí tem aquela questão do Supremo de enxergar que é ação protelatória. Mas aí é o que eu lhe disse. Pode ser protelatório e pode não ser. Pode não ser. A gente só vai saber quando, de fato, as coisas acontecerem. Mas, obviamente, que o normal é uma única vez, únicos embargos, e eles acabarem por esclarecimento de tudo e definir a situação do processo. Doutor Norberto, aí nós temos todos, né, menos o Mauro Cid, que prevaleceu a delação premiada, foi condenado só a 2 anos em regime aberto, prisão domiciliar, enfim. Todos vão ter que cumprir a pena inicialmente em regime fechado. E aí... normal é para o sistema prisional. Né? Mas nós temos o ex-presidente Jair Bolsonaro. E tem um problema desde que levou aquela facada. Quer dizer, o presidente sofre com esse problema, é um problema real, sério, real. Fato. Ele agora pediu a autorização. Dele, a gente verifica que a saúde muito dele frágil. E ele pediu agora para retirar uns problemas da pele, as manchas. Ele tem crise de soluço, então ele é hoje quase 70 ou mais de 70, enfim. Não é o Bolsonaro, por exemplo, da campanha. Não. É outro completamente diferente. Ex-presidente da República. Preso comum, ex-presidente, não é privilégio, mas é o cargo, ex-presidente da República. O senhor enxerga o quê, doutor Norberto? Ele não vai para uma... Os ministros devem entender que ele não vai para uma prisão comum, não. Ou vai para a cela da Polícia Federal, ou para uma cela militar, ou pode ser beneficiado continuando com a prisão domiciliar. Veja bem, tudo isso vai ter que ser analisado no momento, se eventualmente chegarmos ao momento da prisão, tem que ser avaliado. Ele só vai para, efetivamente, deixar o domicílio e ir para uma prisão se, porventura, o Poder Judiciário reconhecer que ele pode cumprir ali sem o risco de morte. Se, por exemplo, se ele pode, de fato, tendo alguma crise, algum problema de saúde, ele ser atendido de maneira eficaz, tanto quanto se estivesse numa prisão domiciliar. Caso contrário, é, no mínimo, razoável que se permita que ele cumpra na prisão domiciliar. Agora, vamos analisar. Que, para mim, também não é nenhum privilégio. O Collor, não é nenhum igual privilégio. alguns dias, o problema do Collor é se tem a apneia do sono aí, concederam a prisão domiciliar. O Bolsonaro é muito mais grave. Basta lembrar, nós tivemos aí aquele episódio da pandemia, que com uma semana dentro de casa ninguém aguentava mais ficar em casa. Então não é algo, não é, para mim também, não é nenhum privilégio. É gravíssimo, é aterrorizador, ninguém aguenta. Então é uma prisão, sim. Você fica pensando, estou em casa, todo aquele conforto. Você tem que, na cabeça você processa, o processamento eu não posso colocar o pé fora. Não posso. Nenhum ser humano admite essa possibilidade. Né? O direito de ir e vir é muito sagrado. Só em casos extremos é que ele deve realmente ser restringido. Mas algumas situações obrigam o judiciário a verificar para não causar... Porque é uma pena para ser cumprida. Né? Mas isso não pode extrapolar os limites e botar em risco a vida da... Digamos que a tendência aí seria, no caso do presidente Bolsonaro, no caso de Augusto Heleno, que tem mais de 80, vamos colocar aí que a prisão sistema penitenciário seria mais grave, mais duro.
E que a prisão domiciliar, em tese, seria mais leve. Poderíamos pensar aí na Polícia Federal ou no quartel, quer dizer, seria esse uma espécie de meio termo? A gente usa muito, por exemplo, quando algum advogado se envolve com algum tipo de situação que é encarcerado, a gente sempre, né, é um dos papéis da OAB, a gente sempre busca um local mais adequado. Porque as pessoas às vezes pensam que é um privilégio indevido, mas não é. Você imagine, por exemplo, vamos botar no outro tipo de agente público, um policial. O policial é preso por algum motivo, ele não pode estar no sistema prisional comum, porque ele põe em risco não só a própria vida, né, porque ele na hora que os presos souberem que tem um ex-policial ou um policial ali, já pode gerar, inclusive, um problema incontrolável, né, de segurança dentro do sistema. Então, imagine um presidente da República, um ex-presidente da República, um general do Exército, um coronel. Enfim, é uma situação delicada que o Poder Judiciário não pode ignorar, né, para não criar problemas para o sistema prisional, para essas pessoas, porque o Estado, mesmo a pessoa estando condenada, o Estado tem o dever de garantir a sua integridade física, né, tem o dever de respeitá-lo, né. Teve que aplicar uma pena por qualquer circunstância, tudo bem, está aplicada. Mas, assim como qualquer outro cidadão, todo mundo que está preso por qualquer motivo tem que ser respeitado. As pessoas às vezes pensam que quando se pede uma melhoria para o sistema prisional é para dar privilégio para o bandido, para o criminoso. Não se trata disso. É porque o cidadão pode até ter o desejo de vingança. Eu tenho, você tem, nós temos, isso é natural. Mas o poder público não pode, né? Então, o tratamento tem que ser digno em qualquer situação. Doutor Norberto, o mundo todo estava com os olhares voltados para o Brasil. Praticamente o mundo todo. E as manchetes que a gente viu dos principais jornais do mundo, Argentina, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, todos eles falavam, quando não eram manchetes neutras, né? Por exemplo, Bolsonaro é condenado a 27 anos de prisão, todos eles falavam bem. Brasil vira uma página da sua história, que não houve nenhuma menção negativa. Podemos afirmar que o Brasil... E aí, essa questão hoje tem, por exemplo, nos Estados Unidos. Quem disser que o atual presidente está administrando de uma forma normal é porque não está descolado da realidade. E aí é a maior democracia do mundo. Eu pensei que fosse também. Eu também pensei, né? Pois agora também. Agora, eu acho que a nossa é melhor. A nossa é melhor. A gente deu exemplo para o mundo. Eu acredito que sim, porque as instituições elas precisam funcionar e funcionar bem de maneira independente. Eu não estou entrando no mérito do julgamento, se foi acertado, se não foi. Para isso tem os advogados que estão lá atuando e os recursos, enfim. Mas eu compreendo que, de fato, eu também acompanhei as matérias internacionais, foram todas positivas, mostrando um amadurecimento da nossa democracia, o fortalecimento das nossas instituições, apesar das pressões internacionais, né? O próprio presidente Trump fez pressões abertamente. Prometeu, né? Outras agora. Mencionando o caso especificamente, achei uma intromissão inaceitável, que também os magistrados não devem levar em consideração, claro, no momento do seu julgamento. O julgamento tem que ser isento de qualquer sentimento que não seja o de cumprimento das regras, né, das normas, das leis. Mas eu entendo que aconteceu tudo com a naturalidade, a normalidade que tinha que, de fato, acontecer. Até me preocupa esses movimentos que tratam de anistia, eu confesso, não estou tratando aqui de questão política, né, não tenho vinculação nenhuma. Essa questão é legal? Pode? No caso de condenação por golpe de Estado, tentativa violenta de abolição do Estado. O que me preocupa é o seguinte, é que nós estamos lutando para afirmarmos a independência dos poderes, estamos lutando para dar mais maturidade à nossa democracia, para o cumprimento das regras, das normas, das leis. No momento que você trata disso sem uma justificativa, porque poderia haver uma justificativa que de fato pudesse levar a esse posicionamento, mas um posicionamento meramente político me preocupa muito, porque isso fragiliza as nossas instituições, especialmente o Poder Judiciário,
E passa um recado muito ruim para as gerações futuras, né? Porque a gente sabe que isso já aconteceu no passado, né? Nós já tivemos um golpe militar no passado, tivemos agora uma situação que o Supremo considerou como uma tentativa de golpe, que é crime, né? Não precisa se consumar, é um outro fato que a sociedade precisa ter conhecimento. Há espécies de crime que só são considerados crimes quando se consuma, quando ele acontece de fato. Há outros crimes que basta tentar, né, para já configurar. Então, eu não posso passar um recado para as gerações futuras de que esse é um comportamento normal e que pode se dar a qualquer tempo e que a gente vai encontrar uma forma de resolver o problema de todo mundo. Isso realmente me preocupa. Agora, bem rápido, Dom Roberto, só para entender. O que o Congresso decidiu, o Supremo pode... O Supremo é o último a ter direito de errar. Então, vamos lá, supor que passa uma anistia ampla, geral e restrita. Isso vai parar no Supremo. Que é a palavra final. O Supremo vai ter que decidir. E aí é a palavra final. Sempre, em qualquer país democrático. Às vezes as pessoas também não compreendem isso e acham que o Supremo ultrapassou os limites da sua competência. Não é. É a nossa Constituição que diz quais são as matérias que podem ser levadas ao Supremo e quais são as pessoas que estão autorizadas a levar essas discussões. Eu acho até que a Constituição abriu muito o leque. Isso deveria ser mais restrito, mas não é. A regra que foi criada lá em 88, né, partidos políticos podem, né, enfim, uma série de legitimados para a interposição de ações no Supremo Tribunal Federal. Isso, obviamente, se acontecer, que eu ainda tenho dúvidas, se acontecer, vai, obviamente, esbarrar lá no Supremo. Não tem jeito. O Supremo vai ter que se debruçar e decidir sobre isso. Dona Alberto, obrigado pela participação. O senhor, como sempre, esclareceu aí os pontos, mas estamos falando aqui não dos pontos técnicos, que aí mais aqueles pontos que repercutiram, que a população ficou com dúvida, agora está tudo certo. O Dona Alberto esclareceu. Dona Alberto, obrigado por atender nosso convite mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre às ordens. Obrigado.